Viana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de ensino das letras. Sejam todos bem-vindos e espero que vocês aproveitem o assunto que aqui será abordado. Vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, que é um tema muito recorrente aqui neste canal, mas que tem gerado dúvidas, inclusive conflitos nos espaços escolares, uma vez que ainda é um elemento novo, né, nesses espaços. E as escolas têm enfrentado algumas dificuldades para adequação a essa nova forma de ensinar, educar, enfim, os alunos de educação básica em geral. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o conceito de educação integral, que é trazido pela nova BNCC como uma, enfim, novidade e uma forma de atualizar e tornar mais contemporâneo o ensino. E também faremos algumas observações críticas, inclusive, sobre essa, enfim, possibilidade de educação integral que tanto se almeja. Bom, segundo a BNCC, a educação integral ela não se refere exatamente à questão de tempo-aula, né? Então, a educação integral não está relacionada ao aluno ficar integralmente em espaço escolar, como se fosse estudando durante o dia todo e, posteriormente, à noite, encontrasse novamente seus familiares. Não que não existam escolas que sejam integrais nesse sentido, é uma tendência, inclusive, que isso ocorra. A previsão, né, legal que as escolas se adequem a se tornarem de tempo integral e boa parte delas vai ofertar esse tipo de ensino, esse tipo de modalidade. Mas quando a BNCC se refere à educação integral, não é bem isso, né, a que ela quer se referir, mas sim na formação plena do indivíduo. A escola ela não estaria, então, só apta a formar o indivíduo nas questões de conteúdos tradicionais /clássicos, né, que tanto conhecemos, como o trabalho com linguagens, a questão do conhecimento histórico, geográfico, né, que se refere à questão humana, ou os trabalhos com matérias mais objetivas, como ciências da natureza, ou matemática, física e química. No sentido da escola, do ensino integral, da educação integral, a escola estaria muito além desses tipos de saberes. Porque ela deveria levar o aluno a alcançar um conhecimento pleno dos saberes, assim, tanto no sentido dos conhecimentos teóricos, clássicos mesmo, né, tradicionais, mas também acerca de outros conhecimentos, que seriam conhecimentos relacionados ao campo socioemocional, que daria ao aluno uma certa autonomia também para a construção da sua própria trajetória como estudante. Há inclusive, assim, no texto, né, implícito a ideia de que a escola ela deveria, então, levar o aluno à compreensão dos saberes que lhe conduziriam, assim, a um tipo de felicidade plena. O que, minha opinião, fica um pouco pesado, né, considerando ali o lado do professor, porque ele deixa de ser aquele profissional que foi preparado numa graduação para trabalhar com determinados conteúdos e passa a ter uma função aí muito maior na formação desse aluno, para a qual muitas vezes ele não teve nenhum tipo de preparo, né? Mas enfim, aí a BNCC ela vai apontar, né, alguns caminhos para que esse aluno consiga essa educação integral que passa aí pelo ambiente escolar. Então, dentre os caminhos, né, ele teria de se tornar um aluno investigador. Ele também deveria ser hábil para deliberar. Fora isso, ele precisa analisar criticamente tudo que lhe é proposto, desenvolvendo a imaginação, o pensamento crítico e inventivo, conseguindo resolver conflitos, elaborando os próprios dilemas e reelaborando, né, e pensando sobre eles, refletindo e superando, e encontrando soluções, assim, para si e para a sociedade. No sentido, assim, utópico, é bem interessante, né, e como seria bom se a escola conseguisse atingir em cada um dos indivíduos que ali estão esses tipos de competências. Porém, o que se vê é que os professores não foram preparados para tal, uma vez que a BNCC foi implementada com muita rapidez nas escolas e muitas vezes por formações à distância, isso ainda em época de pandemia.
não houve nessa formação um feedback, ou seja, uma troca ali interessante entre quem instruiu e quem recebeu essa instrução, mesmo porque a maioria foram cursos à distância, alguns professores nem puderam comparecer, ou se compareceram foi apressadamente, em meio à rotina diária. Então não houve uma formação séria realmente, assim, que pudesse fazer com que os professores entendessem esses aspectos. Infelizmente também quando a gente procura ler mais sobre isso, parece que a literatura sobre o tema ela ainda precisa ser muito discutida, então há uma falta de uma ciência, né, um pouco mais robusta em torno desses assuntos, principalmente no que se refere à questão do papel docente, do ensino mesmo ali, né? E então essas questões acabam sendo implementadas aos recortes, né, da maneira como cada profissional consegue. E a escola, de uma maneira geral, também não se estruturou fisicamente para isso. Então, as salas continuam lotadas, não houve reformas que pudessem melhorar alguns ambientes, né, para que esses temas pudessem ser desenvolvidos em espaços apropriados. Os recursos tecnológicos também, eles não acompanharam ou não acompanham ali todas essas mudanças que são propostas. Então, no que se refere à questão da educação integral, o assunto ele fica muito hoje na questão ideológica, do sonho mesmo, mas não se atinge uma meta porque não houve um investimento necessário assim, nem na formação de pessoas para trabalhar sobre esses temas e nem nos espaços onde esses temas pudessem ser trabalhados. E de tal modo, há em relação a isso hoje nas escolas uma certa insatisfação dos professores que acabam não conseguindo administrar bem o seu tempo em relação a todos esses assuntos. Veem que o período para trabalhar os seus conteúdos acaba sendo prejudicados em projetos, enfim, que tentariam se relacionar a esses âmbitos da formação, mas ao mesmo tempo esses assuntos aparecem não muito consolidados pela literatura científica e o professor ele fica um pouco ansioso hoje em relação àquilo que ele trabalha, aos caminhos que ele escolhe. Muito mal direcionado também às vezes, porque mesmo o grupo gestor da escola não consegue lhe trazer respostas necessárias para esses novos desafios. Do mesmo jeito também as secretarias de educação, elas não parecem estar alinhadas também a esse novo trabalho. Muitas secretarias de educação, como por exemplo a do meu estado, estão também já com projetos relacionados a parcerias público-privadas, que acabam embolando ainda mais no meio de campo todos esses assuntos. Então, assim, no que se refere à educação integral, assim como no que se refere ao protagonismo, que é um outro assunto que eu trabalhei já aqui, muitas coisas precisam ser ainda discutidas e o professor precisa ser mais ouvido também, porque não aparece um interesse em entender como essas atividades têm realmente se desenvolvido, se desenrolado na prática da sala de aula. Obrigado por terem assistido o vídeo, agradeço vocês, até o próximo.